Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Laís e hoje a gente vai continuar a nossa série de escritores polêmicos e hoje a gente vai falar dela, Marion Zima Bradley, e os casos de pedofilia. Bom, falando um pouco da Marion Zima Bradley, falando um pouco da autora, ela nasceu em Nova York em 1930 e morreu lá na Califórnia em 1999. Ela nasceu numa família pobre durante a Grande Depressão, que a Grande Depressão começou ali em 29 e foi até... demorou muito para passar. Enfim, e ela sempre teve que trabalhar muito cedo por causa da família, das condições precárias, porque eles não eram ricos, eles eram pessoas pobres. E como ela gostava muito de ler e ela acabou ganhando uma máquina de escrever, ela começou a trabalhar escrevendo coisas, vendendo coisas para poder sobreviver, como meio de sobrevivência, até ela ficar muito famosa como escritora. Ela escreve livros de ficção científica e fantasia, e ela é muito defensora dos direitos das mulheres. Ela é aquela autora da quadrilogia, eu só conhecia trilogia, mas tem a quadrilogia As Brumas de Avalon. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Esse livro ele é muito famoso, As Brumas de Avalon. Saga do Rei Arthur, narrada pelo ponto de vista feminino, e ele foi lançado em 1979. E acho que é o livro mais famoso dela, não conheço outros. Vou falar agora das polêmicas, né, da relação dela com a pedofilia. Isso se tornou público em 2014. Ela morreu em 1999, lembrando, né? Por quê? Por causa da filha dela e também de um outro filho. E eles fizeram acusações muito sérias com relação tanto ao pai quanto com relação a ela, principalmente a filha dela. O nome da filha dela acho que é Moira. E eles falaram disso depois da morte dela, que foi lá em 2014. Mas assim, você se pergunta, mas por que tanto tempo depois? Por que que não falou naquele tempo? Assim, gente, pensa, esses tipos de casos são muito sérios para você sair acusando a pessoa. E assim, você é uma criança, se é pedofilia, então é criança. Você é uma criança, você tem noção das coisas? Você não vai ter noção das coisas se não tiver um adulto para te guiar. E sua própria mãe é o adulto que deveria te guiar, ela tá fazendo isso com você, ou seu próprio pai. Então você não tem muito o que fazer. E assim, a Marion, ela era uma escritora muito famosa. Lá nos anos 50, 60, ela se tornou muito famosa. E é muito difícil você ter justiça com pessoas famosas, influentes, poderosas. Pensa, até hoje em dia, nós estamos aqui no 2021, hoje em dia é difícil essas coisas de abuso sexual, você condenar uma pessoa, você realmente ter justiça com relação a isso. Imagine lá naquele tempo que era mais complicado. Hoje em dia tem muita gente que descredibiliza a vítima. É só ver o caso lá da Mariana Ferrer, que ela foi muito descredibilizada. Não só as pessoas dizem, isso é mentira, ficaram acusando ela de ser mentirosa, de querer fama, de querer dinheiro, que isso não aconteceu. E assim, o agressor dela é uma pessoa influente. Então, assim, estamos em 2021, isso é difícil, imagine em 1960. E até no tribunal, quando que passou, né? Ficou famoso lá no Brasil inteiro aquele vídeo do próprio advogado lá do cara, do agressor dela, descredibilizando, e o juiz e o promotor olhando lá como se nada tivesse acontecendo. A pessoa tá te xingando, tá acabando com sua honra, tá fazendo lá um estardalhaço só porque você é mulher, porque o povo gosta de crescer pra cima de mulher. E nada acontece. Ninguém pede ordem, ninguém pede respeito, ninguém defende ela. Tá lá uma sala cheia de homens e você sendo massacrada e ninguém te defende, nenhum homem. Os homens defendem os homens. Eles não vão te defender. E essa questão de abuso sexual masculino, ela também é bem tabu. Hoje em dia você fala muito do abuso sexual feminino, mas assim, ele já é polêmico, as pessoas já ficam mais ressabiadas de falar. Imagine quando é com o homem. É muito mais difícil. Então, eu entendo eles terem falado só um tempo desses. Falando assim, contando
passando assim dessa polêmica deles terem falado agora, contando um pouco sobre a Marion, ela era casada com um homem chamado Walter Bree e ela casou com ele em 1964, né? Ele também era um autor de ficção científica, ele era um professor famoso, tinha um livro lá bem famoso, parece que era sobre moedas antigas, acho que era isso, moedas antigas e tal. Mas assim, ele já era envolvido com escândalo de pedofilia e ele já tinha ali uma condenação por isso. Lá na década de 60, lá que ela conheceu e acabou se casando com esse cara, era a época era dos anos 60, os anos 70, era drogas, sexo e rock and roll. Vocês se lembram disso, né? Drogas, sexo e rock and roll. Processo ali de experimentação de drogas, de muita liberdade sexual, tanto feminina quanto masculina. E você tinha os hippies também, e você tinha essas coisas. E assim, ele pelo menos assim, ele tinha ninguém assim, ela falava que ela era lésbica. Aí ela acabou se casando com ele, ninguém entendeu, dizem que ninguém entendeu nada, porque achavam que ela era lésbica. E ele, ele era, ele tinha essas tendências a mais homossexuais, a gostar de homem, principalmente de crianças. E assim, eles eram os dois, assim, se juntaram, viraram, ela já era famosa e ele também começou a ser famoso, embora ele nunca tenha vingado muito ali na ficção científica, mas ele era professor, ele tinha outras, ele era muito famoso, assim, no meio intelectual também. E eles tinham uma casa que era tipo uma comunidade livre, entravam pessoas, saíam pessoas, rolavam coisas ali, diz que rolava até orgia lá naquela casa, e eu acho que bom, se você vivia naquele tempo lá, aqui dali é o de menos. Hoje é o de menos ali que aquele povo fazia. Dizem que aquela casa ali rolava de tudo, rolava até estupro, rolava. Então era um lugar muito barra pesada. E assim, nisso tinha as crianças lá, né? E assim, a Moira, ela ela fala, né, que a mãe dela abusou dela e também que a mãe dela é uma pessoa muito cruel, muito ruim, fazia algumas torturas com ela. E o pai dela também, ela disse que viu ele molestando crianças, meninos, assim, porque era um tempo de pobreza também. Então, às vezes, é porque o adulto ele é assim, ele atrai a criança, ele dá um dinheiro, ele dá um brinquedo, então a criança vai, a criança não entende o que está acontecendo ali. E assim, ela chegou a testemunhar dizendo que tinha visto pelo menos 22 meninos serem abusados ali dentro daquela casa durante os anos. Ela deu uma entrevista ali para o jornal, pro The Guardian, né? Não sei se você conhece o The Guardian, ele é um jornal famoso. Mas assim, a chapa esquentou para eles mesmo lá em 1993, porque parece que ele molestou o filho de um escritor famoso e acabou se descobrindo, aí acabou juntando provas e ele acabou sendo condenado por causa dessas acusações e também de outras que foram descobrir que tinham outras. E ele acabou morrendo na prisão em 1993. Mas assim, o que mais chamou a atenção é ele já era um pedófilo assim meio conhecido ali. O pessoal já sabia que ele tinha essas preferências. O problema foi a Marion, porque qual era a participação dela nisso? Ela não tinha conhecimento? Por que ela não denunciou e tal? O que ficou assim, o depoimento dela dizem que é bem chocante, assim, que a mulher é totalmente sem noção de, de entender que isso é errado, né? Entender que isso não tá certo. E ela achava normal pelo depoimento e tal. E o que se via é que ela acabava cobertando as coisas que ele fazia, assim, não acabava denunciando. E assim, pelo depoimento, ela não achava aquilo errado. Para ela estava tudo certo. É difícil você saber como uma pessoa pode ser cruel a esse ponto. Sei lá. Eu nunca li nada dela, mas enfim. E também muitas daquelas coisas que ela vivia lá naquela casa, porque foi anos, né, que ela viveu naquela casa, fazendo aquele tipo de coisa, recebendo todo tipo de pessoas e fazendo todo tipo de coisas, e aquelas coisas eram
usadas como inspiração para os livros dela. Então essas são as acusações que pesam contra ela. A filha dela diz que foi molestada por ela. Tem outros, o próprio marido era um molestador, é, já molestou várias crianças, foi condenado por isso. Então essa é a polêmica. E também dela ficar usando aquilo dali nos livros dela. Isso é muito problemático. Quando você encontra assim, um autor problemático, o que se deve fazer com ele? É um autor ali já conhecido, famoso, seus livros são bem famosos. O que fazer? Será se dá para continuar lendo? Bom, falando assim de pontos positivos, se é que tem pontos positivos numa coisa tão cruel dessa, os livros hoje, as rendas do livro da Marion hoje vão, assim, não vão para os filhos dela, mas vão para uma ONG que trata de abuso sexual de menores, de proteção, né? Então isso é um ponto positivo com isso. E assim, outros autores que escreveram também livros como coautoria com ela, também doaram as rendas dos livros dele a ONGs que tratam desse tipo de coisa. E assim, os pontos negativos é toda a experiência vivida. A gente não estava lá, a gente não sabe. Mas eu jamais descredibilizaria a vítima. Eu tendo a acreditar muito na vítima. Então eu tendo a acreditar na filha dela, que aquilo que a filha dela está falando é verdade. Assim, mesmo que a Marion, assim, não esteja viva para se defender. Ah, mas tem gente que vai se defender mentindo também, então, se fosse para se defender mentindo, era bom não se demitir mesmo. Não... É bom não falar mesmo, deixa do jeito que tá. Mas, enfim, os pontos negativos de você comprar um livro, ler, indicar essas coisas, é que, tipo, os livros dela têm como pano de fundo o que aconteceu naquela casa, as coisas horrorosas que aconteceram ali. Não é só, você não está tratando de adultos, você está tratando de estupro, de pedofilia, entendeu? De abuso, de crueldade. A filha mesmo dela fala que ela era uma pessoa muito cruel e que que tipo, abusava muito dela. E também é como se a gente compactuasse com aquilo que a pessoa fez. Você não fez, você não estava lá, mas é como se você desse seu aval para aquele tipo de coisa. E assim, o que mais me toca é porque ela morreu e não pagou por nenhum dos seus crimes. Ela fez o que fez, mas como se fazia muito tempo, não tinha como provar, não tinha como mexer com ela, porque ela era uma pessoa influente, uma pessoa famosa. E então você não tinha como. Ela usufruiu de todo o dinheiro que ela ganhou fazendo isso, fazendo esse tipo de coisa, escrevendo e tal. Ela usufruiu de muito, muito desse dinheiro. E esse dinheiro hoje também nem vai para os filhos, então será que compensa mesmo comprar essa obra dela? Falando um pouco assim da minha experiência, se é relevante ou não, não sei. Bom, a minha experiência com a Marion é zero. Marion Zima Bradley é zero. Eu nunca li nada dela. Eu tava com vontade de ler As Brumas de Avalon, né, que é o livro mais famoso dela. Eu fiquei sabendo da polêmica pelo Facebook, porque eu tinha tipo grupos de leitores. Eu participava de alguns grupos, então alguém falou isso, falou dela. Aí eu fui procurar mais, saber mais. Aí eu fiquei sabendo da polêmica, eu simplesmente desisti de ler o livro, porque eu não. E desisti de ler, eu ia comprar também, ainda bem que eu não comprei. Não foi igual a Mulher na Janela, né? A Mulher na Janela eu acabei comprando o livro não sabendo da polêmica do autor, mas esse ainda bem que eu não comprei, pois senão eu não ia ler. Porque eu não apoio esse tipo de crime e mesmo assim, é como eu falei, eu tendo a acreditar na vítima, eu não tem por que a pessoa inventar um tipo de coisa dessa. É muito raro. Dizem que o percentual de mulheres que inventam esse tipo de coisa é muito pequeno. Então, assim, se a maioria fala a verdade, por que eu não vou acreditar? É uma coisa assim a se pensar. Se você acha que esse tipo de coisa não. Sei lá, é um mal menor. É uma coisa que dá para passar. Ai, pelo amor à literatura, esse tipo de coisa dá para passar. Para mim não dá para passar, não passo pano. Mas é de cada um. Não quero julgar nem condenar ninguém. Quero só explicar a polêmica dela, que eu fiquei chocada e que me fez desistir de ler o livro dela.
Então é de cada um pesar na consciência e ver se aquilo faria bem para você saber o que está por trás daquela história ou não. Assim, tá? O vídeo assim ficou meio pesado porque simplesmente pedofilia para mim é uma coisa muito pesada. Desculpem. Desculpa aí qualquer coisa, se você gosta dela, desculpa aí. Mas assim, tem que ser falado. Essas coisas têm que ser faladas. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vai lá, me segue lá no Instagram. Fala lá se tiver alguma dúvida e tal, fonte, essas coisas. Assim, a fonte é a filha dela. É a filha dela relatando, a filha e o filho, né? Então, é tipo a minha palavra contra a sua, alguma coisa. Você vê que ela tá morta, né? Então, tem, né, minha palavra contra a dela. É simplesmente os fatos, assim, que aconteceu. Estou só falando os fatos, não me odeiem. E não fiquem colocando ninguém no pedestal, que ninguém é santo, não. Nem eu, nem ninguém. Só Jesus Cristo, amém. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me segue aqui nessa rede social. Me segue lá no Instagram também. E é isso aí, galera. Tchau.